Olá, ametistas! Bem-vindo ao canal das Estrelas Preciosas e vamos começar com a tua leitura. Neste momento agradeço o teu carinho para que este canal possa crescer, por isso qualquer comentário, gosto ou partilha será uma pequena ajuda para mim e uma motivação para trazer mais leituras. Vamos primeiramente ver a energia predominante para ti, do dia de hoje, e depois passamos ao resto dos acontecimentos da semana. Hoje é um dia para manter a calma e evitar deixar-te afetar por alguns problemas que poderão surgir ao longo do dia e até mesmo nos dias seguintes. É a carta da passividade. Deves manter o equilíbrio nas tuas emoções, ok? Haverá aqui situações que podem tentar te tirar do sério e pôr à prova os teus nervos. Portanto, calma. Evita o stress desnecessário. Também poderás vir a saber de algum segredo por parte de alguém ou de uma notícia que esperavas há muito tempo. E podes receber novidades relacionadas com questões legais, heranças de pequeno valor ou estudos, ok? Depois, tens a carta da oportunidade. É provável que agora estejas a pensar em dar uma nova oportunidade àquilo que deixaste para trás. Esta carta incentiva-te a não descartar isso de imediato, mas a reconsiderar com uma nova perspectiva, talvez com um planeamento mais detalhado ou com uma visão mais clara. Continuando, tens a carta da mágoa, tens a carta da ilusão e tens a carta do passado. A carta do passado, junto com a oportunidade, está-te a convidar a refletir sobre algo que no passado tu rejeitaste. Pode ser um projeto, uma ideia ou até uma pessoa que na altura sentiste que não era o momento certo ou que as circunstâncias não eram as ideais. Isto também pode aplicar-se a um projeto ou um negócio que tenhas deixado de lado. Talvez agora seja um momento para rever essa ideia e ver se realmente tem potencial. Portanto, é um convite para avaliar as coisas com calma, pensar em como melhorar, ajustar os detalhes e garantir que não te estás a lançar às cegas. E, por outro lado, no âmbito amoroso, pode ser que estejas a ponderar ou a pensar numa pessoa do passado. E essa pessoa também poderá estar a pensar em ti. Embora o passado tenha ficado para trás, não faria mal abrir-te à possibilidade de reconsiderar a situação e ouvir o que essa pessoa tenha para te dizer. Em relação à carta da ilusão, eu antevejo aqui que a tua mente está cheia de ideias e sonhos sobre o que poderias alcançar se te lançasses realmente nestes projetos ou se decidisses dar esse passo. Estás num momento em que as fantasias podem estar cheias de potencial, mas também é importante que não fiques apenas na ideia. Avalia se é possível transformar essas fantasias em realidade com os ajustes necessários. A tua intuição também está no auge e estás a ser um pouco guiado por ela, o que também ajuda a tomar decisões mais informadas. Portanto, já seja para um projeto ou para um assunto amoroso, reconsidera as opções que descartaste, pois agora podes vê-las desde uma perspectiva mais clara e com uma energia renovada. Porque aqui há algo com que tu fantaseias e que eu sinto que realmente preenche bastante. E eu sinto que podes estar a perceber-te que talvez essa fantasia não seja assim tão fantasia, que talvez seja possível que aconteça, que é algo que pode vir a concretizar-se. Apesar de que existe uma certa amargura aqui com a carta da mágoa. É possível que sintas que nem tudo é tão fácil neste caminho, que há como muitas pedras e tens medo ou receio que algo corra mal.
Mesmo que tu tenhas a ilusão de voltar com alguém ou estejas a pensar no que aconteceria se essa pessoa voltasse, eu presinto que tu tens aqui um sentimento agridoce em relação a isto, porque há algo muito bonito que te faz sonhar, que te faz fantasiar e ao qual tu darias uma segunda oportunidade. Mas ao mesmo tempo sinto que aqui há algo que te chateou, que te magoou, ou que sentes que não é possível, ou que é muito difícil. Existe realmente aqui um sentimento um pouco amargo e de dúvida. Estás a duvidar e ainda não passaste à ação. É como se algo tivesse ficado preso num plano da fantasia, da ilusão, num plano etéreo. Mas os teus guias, anjos, arcanjos, Deus ou o universo estão-te a dizer: olha, ainda não passaste a ação, como é que tu queres que isso aconteça? Por isso é importante pensar nas coisas, mas acho que a ideia que estás a criar de que isto é complicado ou que pode correr mal ou que talvez não seja exatamente como tu imaginas, é somente porque ainda não deste uma oportunidade real a isto. Por isso, espera um bocadinho, não tires conclusões precipitadas de algo que ainda não está a acontecer no plano real e que está somente na tua cabeça. Tens aqui uma mistura de ilusões, fantasias, sonhos e dúvidas. Há algo na tua vida que te enche de esperança e motivação, mas também existe um sentimento de insegurança ou medo de que não se cumpra como tu esperas. Mas faz-te sonhar, só que eu acho que é esse medo de que não funcione acaba por te travar. E é possível que estejas realmente a pensar em alguém do teu passado, talvez numa pessoa com quem fantasias sobre uma reconciliação ou uma segunda oportunidade. Mas no fundo sabes que esse regresso pode não ser assim tão simples. É como se estivesse a ver os dois lados da moeda. Essa mistura de ilusão e mágoa está a criar um bloqueio, uma espécie de paralisia em que não consegues decidir-te a dar o próximo passo. E o conselho aqui é que, embora seja válido ter dúvidas, não é? Essas dúvidas não devem impedir-te. É verdade que te custa passar a ação, mas a mensagem aqui é muito clara. A situação ainda está só na tua cabeça, no plano das ideias, e ainda não deste o primeiro passo para aquilo que tu desejas aconteça. Porque as ideias e as ilusões são úteis, mas para que algo se materialize, tu tens de agir. Tomar ação é o teu lema esta semana. Portanto, as dúvidas são normais, mas se permaneceres muito tempo nelas e não te atreves a dar esse passo, tu vais ficar constantemente presa num ciclo de especulações e medos que nunca se vão produzir em algo palpável. Portanto, não te traves pelo que pode correr mal, mas sim pelo que podes perder pelo caminho se não tentares. Por isso, em vez de ficares num estado de fantasia, convidam-te a dar esse impulso, mesmo que o futuro seja incerto. Só assim poderás ver se esse sonho ou desejo tem potencial para se tornar numa realidade. Porque sinto aqui uma frequência energética que fala de uma mudança, de um choque ou algo que vai acontecer, algo que tu não vês chegar. Há algo que tu estás a intuir ou estás a criar ilusões. Não queres criar grandes expectativas com isto, é verdade, mas no entanto há aqui algo que tu não estás a ver e isso que te chega é algo inesperado que vai mudar a tua percepção sobre esta ideia. Que por agora trata-se de uma fantasia e por vezes te deixa se calhar um pouco triste porque achas que não vais conseguir ou que essa pessoa não vai aparecer. Depois temos um 10 de paus invertido, a justiça, um rei de copas invertido e a carta do papa. Ok, o 10 de paus invertido. Há coisas aqui que já não dou mais, ou tu sentes que já não dou mais porque já esperaste demasiado tempo, já te esforçaste demasiado e é possível que tenhas colocado muito empenho em algo, muito trabalho, muito esforço, muitas horas, muita dedicação e muita energia.
porque os paus são energia e tu sentes que isso não deu os resultados esperados ou que não viste os frutos desse esforço. Depois tens a justiça, que me diz que, independentemente do que tenhas feito ou de como as coisas correram, há algo acima de ti, seja o destino ou a justiça divina, que vai pôr tudo no seu lugar. Ou seja, se tens esperado muito tempo para que um projeto avance, tens-te emocionado e não estava a dar esses frutos, ou não te valorizavam, ou não recebias o que merecias, dizem-te que não precisas fazer mais nada, porque há algo superior a tudo isto que fará as coisas moverem-se. É possível que se tomem decisões que te favoreçam e isso já está a caminho. Vai haver aqui uma mudança tangível, algo que não está só na tua cabeça, porque é algo real. Por exemplo, se em algum momento tu te iludiste com um aumento e isso não aconteceu, ou te esforçaste muito e não foste reconhecida, essa mudança pode ser esse reconhecimento que não tiveste antes, ou esse valor que não te deram. E talvez te tenhas iludido demasiado, mas estão-te a dizer para reconsiderar, porque talvez isto esteja a começar a mexer-se devagarinho e por isso não percebas ainda os movimentos que estão a ocorrer à tua volta. Ametista, eu tenho que dizer que aqui também há alguém que está a reconsiderar aquilo que tu, em algum momento, sonhaste ou fantasiaste. Se for uma pessoa, essa pessoa na altura não te deu o valor que merecias, nem reconheceu o teu esforço, mas agora parece que está a repensar a situação. Por isso, sabendo de antemão que algo pelo qual te esforçaste muito, mas que não te deu os resultados que esperavas e que nunca chegou a concretizar-se porque estava no plano da fantasia, onde tu investiste muita energia mental, emocional, física, agora começa a mexer-se e vai haver justiça. Ou seja, tudo o que fizeste, por isso, vai ser recompensado sem que tu tenhas que fazer nada. Depois tens o Rei de Copas invertido. Pode ser um homem ou uma mulher com energia masculina. Trata-se de uma pessoa com uma energia sensível que por algum motivo não conseguiu conectar contigo ou não empatizou contigo. Acho que é alguém sensível que gera mal as suas emoções e pode ser que tu estivesse à espera de algo desta pessoa. Um resultado, um gesto, um reconhecimento e se não for uma pessoa em concreto pode representar a tua própria energia, como se te tivesses sentido emocionalmente exposta ou sensível em relação a este assunto. Estão a dizer-me que esta energia, mesmo que não esteja a ajudar muito, não significa que tenhas de a mudar. Não precisas forçar-te a estar bem se realmente não te sentes bem. A vida vai encarregar-se de colocar tudo no seu devido lugar, porque tudo cai pelo seu próprio peso, tu não precisas fazer mais nada. As pessoas ou as situações envolvidas vão ajustar-se por si próprias, sem que tenhas de fazer nada, sem que tenhas de te transformar ou de forçar o que seja. Portanto, não te preocupes, porque eu vejo que isto realmente te afastou bastante a nível emocional e se há alguém mais envolvido, sinto que essa pessoa não teve inteligência emocional na altura. Pode ser alguém sensível, mas no mau sentido. Ou seja, alguém que não empatiza, que é um pouco egoísta, um pouco frio ou calculista, porque os reis invertidos costumam falar muito de egoísmo. Alguém que gere mal a sua sensibilidade e que talvez tenha descontado em ti. Pode tratar-se de uma pessoa do passado ou de alguém que simplesmente não te deu a relação ou o vínculo que esperavas, mas essa pessoa vai começar a confrontar-se com as consequências das suas ações, não necessariamente como castigo, mas como lições que a vida lhe colocará à frente. Porque a Carta da Justiça fala disso mesmo, da verdade, do equilíbrio, das consequências naturais. Portanto, aqueles que não agiram bem, que não tiveram a maturidade emocional necessária, começam a ver com clareza o que fizeram de mal. Mas eu sinto, com este 10 de paus invertido, que tu já largaste esta situação, que chegaste ao limite, iludiste-te muito, lutaste, esperaste e no fim chegou aquele momento de largar em que disseste chega. Portanto, eu creio que já fizeste a tua parte e agora estás a fazer justiça por ti própria porque deixaste de forçar esta situação.
E é importante que pares de puxar pelas coisas para que as outras pessoas envolvidas e a própria vida se possam reorganizar-se e dar-te o melhor. Por tudo o que tu lutaste, vai ocorrer um Dharma. Ou seja, vais receber aquilo que mereces exatamente por tudo o que fizeste. Depois aqui o Papa com a Justiça indica que estão por chegar contratos, aumentos ou até mesmo um pedido de desculpa. Há pessoas aqui que vão reconhecer a tua situação, gente que finalmente te vai dar o que mereces. Vão surgir aqui compromissos. Alguém que talvez não tenha sido justo contigo, que não te valorizou, que não teve essa maturidade emocional, até pode eventualmente pedir desculpa ou tentar uma aproximação mais gentil ou amigável. Talvez essa pessoa não te diga nada romântico. Se estás à espera de um amo-te, esquece. Pode ser que simplesmente peça desculpa por não ter sido maduro o suficiente ou por ter tido algumas palavras desconfortáveis contigo. E até podes receber mensagens de pessoas do teu passado que te façam pensar. E agora é como a vida se lhes estivesse a mostrar claramente que realmente se portaram mal. É possível que tenham amadurecido, ok? Aqui alguém reconhece os seus erros e deve dar-te o que tu mereces. Existe aqui um forte potencial para surgir alguma colaboração ou algum contrato ou para que essa pessoa venha até ti e talvez queira estar contigo. Perdão. Talvez chegue agora à conclusão que tu mereças mais do que o que te deu na altura. Continuando. Tens a carta da força, o rei de paus, o 2 de espadas invertido e o as de paus invertido. A força vai-te dar aqui uma confiança brutal em ti mesma. Vais-te empoderar porque vais reconhecer que tinhas razão, que tudo o que fizeste não foi em vão e é como se de repente reconhecesses que todo o esforço foi de alguma maneira recompensado. Portanto, isto vai-te dar uma grande subida de autoestima. Eu acho que pode mesmo ajudar-te a seguir em frente com os teus projetos. Pode até ser que talvez tu não queiras esta pessoa de volta, mas a força vai-te dar essa segurança, vai confirmar que tinhas razão, que fizeste o que era certo, porque essa pessoa acabará por dar-se conta que a culpa não era tua, que a culpa foi dela. E se calhar pode pedir perdão ou dar a entender o seu arrependimento. E tudo isto vai-te empoderar e vais sentir-te vencedora. Porque a força é uma carta que te diz que possivelmente tu até podes perdoar essas pessoas, seja quem for que na altura te pôs obstáculos pelo caminho, ou que não te viu, ou que não te valorizou, ou que destruiu um sonho teu. Mas porque eu aqui antevejo alguém que quebrou uma espécie de sonho que tu tinhas. Pode ser um ex-parceiro, pode ser alguém que deixou, pode ser alguém que não te deu um aumento, que te retirou um prémio, que não te deu aquele cargo que merecias ou que não te valorizou. Mas tu vais ter insights. Quando acordares, vais ter uma pista mais clara sobre o que é que deves fazer. Portanto, até lá, relaxa, ok? Porque neste momento não podes fazer muito mais. Já fizeste tudo o que tinhas a fazer, já colocaste todo o teu empenho, toda a tua fantasia e toda a tua preocupação. Num determinado momento tu vais ter claro o que fazer relativamente a este tema. Agora não faz muito sentido andares a martelar mais a cabeça, porque podes pensar em como o farias melhor e tudo o que quiseres, mas até que não surja esta oportunidade, tu não vais ter respostas. Alguns de vocês até imaginaram cenários, deram voltas ao assunto, mas sinto que ficaram presos ou bloqueados nessa energia e que até sentem certa ansiedade ao pensar no assunto. É como se tu tivesses muitas perguntas e nenhuma resposta. Mas relaxa porque em breve tu vais saber. De facto, até pode ser uma notícia que tu recebas pela manhã. Talvez alguém te escreva de manhã, talvez o teu chefe te ligue a dizer olha, estamos a pensar realmente a dar-te o aumento que tu mereces. Portanto, não faz sentido andar a pensar muito neste tema,
porque há algo aqui que está a ser reconsiderado e isso é o que tu tens de saber, ok? Pode ser a outra pessoa que agora anda a dar voltas a algo também. Tu vais te surpreender, porque eu vejo aqui uma energia muito poderosa. Isto não vai ser em vão. O que fizeste vai dar frutos. Chega aquele momento em que tu descobres a verdade, percebes? Até pode ser que alguém te conte algo que nunca te tinha dito antes. Que alguém de repente queira ser mais honesto contigo e revelar-te porque é que fez o que fez, ou porque é que as coisas ficaram assim, ou seja lá o que for que te preocupa. Alguém vai confessar-te algo, ou vais receber algo que por justiça mereces. Por isso, isto vai chegar por si só. Cavaleiro de Ouros. É assim, eu sinto que há aqui alguém que se veste de uma forma confortável ou que se move muito rápido. Alguém que é veloz ou ágil, pode ser mentalmente rápido ou ter agilidade física. O caso aqui é que há alguém que está a tentar adaptar-se, está a tentar fazer manobras para poder aproximar-se um bocadinho da tua vida. Porque é assim, há aqui alguém a tentar inclusive a fazer parkour, literalmente, para poder talvez chegar até a ti. Eu não sei se é porque tu te distanciaste ou porque bloqueaste esta pessoa nas redes sociais, por exemplo. Mas com este rei de paus, é uma energia bastante intensa. Pode ser que seja uma energia muito parecida com a tua. Alguém fogoso, alguém que consegue o que quer, alguém que luta por tudo, alguém que tem muito interesse em ti, que está a olhar para ti, que está a observar-te. Porque aqui há uma potente atração. A carta da força e um rei de paus. Essa pessoa sente que está a abrir espaço ou o seu coração para ti. E pode ser que seja uma pessoa com um horário complicado ou com muitas coisas para fazer no dia a dia e não possa estar contigo o tempo todo, mas está a tentar adaptar-se a ti. Vai estar à procura de se adaptar por ti. Não sei se já está a fazer planos, digamos que ainda não está na tua vida, mas talvez esteja a tentar organizar os seus horários e responsabilidades para conseguir arranjar um espacinho para ti, porque vejo que é uma pessoa bastante ocupada. Aqui isto até pode indicar que tu sentes que essa pessoa nem se define muito bem, que não sabes bem como é que a podes ver ou como é que a podes apanhar. Eu acho que às vezes esta pessoa te confunde, porque é um pouco indecisa, mas definitivamente tem um grande interesse por ti e está a pensar em como mostrar-te mais interesse ou como arranjar mais tempo para ti, para que tu saibas que tem interesse em ti. É uma pessoa que pensa muito nas coisas. Fala-me que tem ideias, mas não as concretiza. Com este as de paus invertido. Parece que fica sempre preso nessa nuvem, como se não colocasse nada em ação, apesar de haver um grande interesse. Só está a tentar perceber como é que pode aproximar-se, ou como poderia dizer-te algo, ou como poderiam encontrar-se. Porque este Cavaleiro de Ouros pode ser um pouco aborrecido às vezes, porque um Cavaleiro de Ouros é do estilo mais vale não arriscar e jogar pelo seguro, e é uma pessoa muito lenta, vai a passo de caracol, e como esta pessoa é lenta, não é de impulsos, nem é de lançar-se à piscina, mas ao mesmo tempo eu sinto que se move rápido, de forma organizada, e parece que esta pessoa realmente está à procura de uma forma de estar perto de ti, só que pensa muito antes de agir, é o que eu sinto. Ou seja, embora não seja a pessoa mais impulsiva do mundo,
Eu vejo que o interesse é sólido e autêntico e quer algo estável e até valoriza a ligação contigo, ok? Pode ser alguém disposto a tomar o seu tempo, a ser meticuloso, a ser meticuloso não só naquilo que fizer, mas com o propósito de estar presente de alguma maneira, ok? É assim, eu creio que é importante que tu continues a observar como é que esta pessoa age, porque apesar de não ser o mais rápido a tomar decisões, definitivamente tem o desejo de estar presente de uma forma significativa. E talvez não seja tão claro com as suas intenções, mas as suas ações vão falar por ele ou por ela. Talvez tu também detestes pôr hora a isto, como se tivesses que marcar uma consulta para ir ao médico. Mas a questão é que esta pessoa está realmente aqui a marcar um pouco os tempos, o horário contigo. É como se pensasse demasiado em tudo e nos quandos. No entanto, é alguém que quer estar na tua vida. Eu disse, não tenho dúvida. Valoriza-te e procura uma forma de estar perto de ti ou de saber de ti. É uma pessoa que está a ver uma oportunidade de construir algo estável contigo. Isto pode ser romântico ou não, atenção. Se a nível romântico isto não te ressoa, pode ser simplesmente um sócio, alguém que está a observar-te, que gosta da forma como trabalhas e está a ver como pode associar-se contigo. Mas é muito lento. Parece que dá sinais e depois recua. É como se tu tivesses que deixar essa pessoa adaptar-se um pouco à sua própria vida. E acho que isso pode estar-te a cansar um pouco, mas creio que as intenções são bastante boas, são bastante estáveis, porque tem uma energia ágil, uma energia de interesse, uma energia de paixão. Poderia até ser uma pessoa com bastante elemento terra no seu mapa natal, porque vejo como se tudo o que esta pessoa faz é para alguma coisa, é para chegar a algo, é para que vos leve a algo. E sinto que enquanto não estiver tudo organizado, enquanto não tiver um horário marcado, definido, fixo, seguro e planeado, não quer lançar-se. Mas está ali, com esse interesse de criar algo contigo, mesmo de começar do zero, se for preciso. Por isso eu dizia, pode ser alguém do teu passado, com quem as coisas não correram muito bem, e essa pessoa queira recomeçar, ou pode ser alguém completamente novo, que talvez agora esteja um pouco ocupado e parece que não chama muita atenção e que não sabes bem o que esperar dessa pessoa, mas ela está ali, está como à espreita, porque realmente vê em ti uma oportunidade incrível, como se fosse uma espécie de promessa, com uma promessa de algo que pode ir muito bem, que pode crescer, que pode avançar, que pode dar passinhos e que pode chegar mais longe. Para aqueles que sentirem que isto é a nível romântico e sentem que há uma conexão física, é uma pessoa bastante terrena. As pessoas da Terra são muito sensuais, gostam muito de contacto físico, mas é um contacto físico que fala de uma união sagrada, não é propriamente o contacto físico só para intimar e já está. É como uma espécie de conexão física em que se produz uma união sagrada dos corpos, onde os dois se tornam num só, como se fundissem-se num só, e isso é muito romântico. Por isso eu acho que é uma pessoa que precisa de te acariciar, tocar, beijar e abraçar. E é alguém que pode conectar muito através da pele, do contacto, dos abraços, do andar de mãos dadas, esse tipo de coisas, ok? Porque assim é como funciona estas pessoas que têm muita terra na sua carta natal. Ametistas, se sentes que outra mensagem ressoa contigo, não hesites em vê-la também, porque pode conter mais pistas para ti. Eu espero que tudo aquilo que tu desejes cumpra. E se quiseres continuar a ver estas leituras, não te esqueças de deixar o teu coraçãozinho. Ativa a campainha para que nos possamos encontrar no próximo vídeo. Muito obrigada e até breve.